Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 ao 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. O tema nosso nessa noite é intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. E o que você sabe sobre o Espírito Santo? Ou o que você pensa sobre o Espírito Santo? Quem sabe o que você crê sobre o Espírito Santo? A resposta que você der a essas perguntas serão determinantes para medir ou determinar o nível de intimidade, de relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Em meio a muitas vozes, muitos conceitos sobre o Espírito Santo, para nós, o que importa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é uma pessoa. E, embora alguns insistam em dizer que Ele não é Deus, de que Ele não é uma pessoa, de que Ele é apenas uma força, uma energia, uma substância, e ainda outros que, por fazer uma leitura rasa do texto bíblico, vamos dizer assim, ao deparar com expressões como Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, insiste em querer colocar o Espírito Santo numa categoria inferior à divindade. Aliás, a própria classificação que se dá teologicamente por algumas pessoas, colocando-o como terceira pessoa da Trindade, pode trazer na cabeça de muitas pessoas um grau de importância e de poder menor ao deparar com essa classificação, terceira pessoa da Trindade. E, como eu disse no início, no meio desse emaranhado de ideias, de conceitos a respeito do Espírito Santo, o que vai, de fato, determinar a sua, a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, será a sua fé nas Escrituras Sagradas, a correta interpretação da mesma e sua experiência pessoal com o Espírito Santo. São elementos que vão contribuir na formação do seu relacionamento, da sua intimidade com o Espírito Santo. Um escritor chamado Francis Chan, no seu livro O Deus Esquecido, ele diz que se ele fosse Satanás e o seu objetivo final fosse frustrar os planos e propósitos de Deus e do seu reino, uma das suas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Na visão de Francis Chan, não existe a ferramenta mais importante para causar desânimo, para causar frieza, para causar destruição de uma comunidade ou de uma comunhão no corpo de Cristo, do que ignorar
a pessoa do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração que o Espírito Santo é Deus. Eu creio que Ele é Espírito pessoal. Podem dizer o que quiserem dizer. Nada, absolutamente nada vai abalar a minha fé, nem tampouco as minhas experiências com o Espírito Santo de Deus. Espero que a sua fé nesta noite esteja tão solidificada, que a sua fé nesta noite esteja tão forte, fundamentada na palavra de Deus e na sua própria experiência com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que você não seja persuadido a pensar algo menor a respeito do Espírito Santo nesta noite. E o propósito dessa reflexão é mostrar a você nessa noite que para ser cristão, para ser discípulo de Jesus, num mundo corrompido e perverso como esse que nós vivemos, nós necessitamos da intervenção, da intimidade, da presença, do poder do Espírito Santo, agindo em nossas vidas, todo instante. Uma coisa é certa, crente que não tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com o mundo. Crente que não tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com o mundo, porque uma coisa não combina com a outra. Aliás, na pior das hipóteses, pode ser alguém que creu em Cristo e não entendeu a sua fé a ponto de não romper com os valores desse mundo, não romper com o próprio mundo em si, ainda sente prazer nas coisas desse mundo, indo inclusive na contramão da advertência severa da palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos adverte que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí é com você. Aí é a sua experiência. Aí é o seu relacionamento com Ele. Portanto, fique atento ao que o Espírito Santo tem a dizer a você nessa noite. João Batista, que é esse personagem que estamos estudando há 3 domingos, de uma forma assim muito especial, tem nos servido de guia espiritual, um guia que aponta para Jesus, conforme diz o verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse tipo de guia, irmãos, que nós precisamos para viver. É de pessoas assim que nos apontem para Jesus, que nos endereça a Jesus. É de gente assim que nós precisamos. Basta daqueles que só querem oferecer autoajuda, palavras motivacionais, segredos e sucessos para vencer, e etc. Sabe por quê? No final das contas, nada disso sustentará você no final. Nenhuma dessas coisas trará segurança eterna para o seu coração. E esses guias da atualidade, apesar de serem vendedores de ilusões, conseguem, em boa parte, nas igrejas e no mundo corporativo, influenciar, ou nos influenciar de um modo geral. É o que nós chamamos de empreendedorismo de palco, onde tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. E aí nós começamos a acreditar que é daquele jeito mesmo. Confesso aos irmãos que muitas vezes, ao ouvir determinados discursos, palestras, chega a nos encantar.
chega a nos fazer pensar. Mas uma coisa é certa, se nós não vigiarmos esse tipo de discurso, esse estilo de vida proposto, ocupará o lugar que é de exclusividade do Espírito Santo em nossas vidas. Corremos o risco de estarmos mais focados no sucesso do que num relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Esse é um risco que a gente corre constantemente. E igrejas, negócios, famílias subsistem com esse tipo de mensagem. As pessoas gostam daquelas pessoas que falam coisas agradáveis aos ouvidos, mesmo que isso seja uma ilusão, mesmo que isso só tenha resultado momentâneo em alguns momentos, em algumas situações. É lamentável, nós precisamos de guias como João Batista, que tira o foco de si mesmo e joga os holofotes totalmente na pessoa de Jesus. A vida e a voz daquele homem do deserto, que ele diz que clama do deserto, nos ensinam que a nossa autoimagem deve estar definida na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos alcançou por meio de uma ação, de uma intervenção sobrenatural do seu Espírito Santo. E a nossa forma de viver deve estar de acordo com a vida de Cristo, a vida vivida por Cristo, a vida ensinada por Cristo. Falamos isso nas nossas duas últimas reflexões. E ficamos aqui então com um problema muito grande, um problema enorme, porque o moralismo e a boa vontade ou a força de vontade não são capazes de nos trazer sustentação para a alma, não são capazes de nos trazer um cristianismo autêntico e verdadeiro, por uma razão simples: ambos estão fundamentados no amor próprio. E o amor próprio é como a busca pelo amor próprio leva muitas pessoas a ficarem feridas e magoadas quando o seu amor próprio muitas vezes não é sustentado, não é fundamentado em uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. A vida cristã autêntica, na verdade, é fruto de um milagre, fruto de uma intervenção do poder de Deus. E sem esse milagre, amados irmãos, ouvintes, nenhum de nós jamais teríamos condições de viver a vida cristã, de experimentar o novo nascimento e de prosseguir em santidade na vida, no dia a dia, sem a ação e sem a intervenção do Espírito Santo, que Deus nos deu e que nos chamou para viver a vida que Ele espera que nós vivamos. Então, depois de tudo que vimos já, na semana retrasada, como está a sua autoimagem, na semana passada, a vida cristã como deve ser vivida, agora é importante entendermos sobre esse poder que nos capacita a viver essa vida cristã autêntica, verdadeira. E a pergunta inicial, então, é: de onde vem o poder? O poder que você precisa, o poder que você necessita para viver a vida cristã autêntica, de onde vem esse poder? Para viver a vida cristã agradável aos olhos de Deus. Diante dessa pergunta,
Um padre famoso deu a seguinte resposta: mergulhe no amor de Deus. Mas como? Mergulhe dentro de você. Olhe-se, dedique-se a olhar frente ao espelho. E quando estiver face a face com o espelho, pergunte o que você mesmo gostaria que você fizesse a você. Só você poderá se reorientar. Busque a resposta dentro de você. Esse conselho o padre está dando, dizendo que é assim que ele também está buscando viver, para agradar a Deus, para poder encontrar resposta para os seus traumas, para os seus problemas pessoais. E quando ele diz, ou quando esse vídeo circulou nas redes sociais, algum tempo atrás, ele disse que estava vivendo os piores momentos da sua vida. E por isso estava buscando um poder assim, um poder interior de si mesmo, dele para ele, para poder viver a vida. Meu Deus, que loucura! Como é que alguém pode encontrar resposta dentro de si mesmo se nós não nos bastamos? Se nós não somos autossuficientes? Se a nossa existência, se a nossa esperança está somente no Senhor? Como é que poderemos encontrar resposta para os problemas da nossa alma? Se tão somente mergulharmos para dentro de nós mesmos, a menos que esse mergulho seja para uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, o resultado será crise, depressão. Eu quero dizer, amados, nessa noite, que isso não é uma crítica, isso é uma lamentação. De alguém chegar a esse nível de achar que pode se reorientar, descobrindo em si mesmo as respostas. Aliás, como eu disse na semana passada, é próprio da psicologia, da psicanálise, tentar fazer o homem viajar para dentro de si mesmo e encontrar suas próprias razões dentro de si mesmo. Não estou dizendo que de tudo isso é ruim, até porque estaria dizendo contra aquilo que eu mesmo estudei. Estou dizendo que a nossa esperança não pode estar somente baseada nessas coisas. Precisamos de mais dependência do Espírito Santo de Deus. Então, de onde vem o poder? De onde vem a nossa identidade? De onde vem o modelo que nós devemos olhar, o modelo de vida que devemos olhar para aplicar ao nosso viver? João Batista, como eu disse, ele aponta para Jesus. Esse modelo, esse estilo de vida vem de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E no dizer do escritor de Hebreus, no capítulo 12, é para Jesus que nós devemos olhar, como o autor e consumador da nossa fé. Não é para dentro de nós, é para Cristo que os nossos olhares têm que estar focados. E uma das ações do Espírito Santo, ou da ação do poder do Espírito Santo em nós, é exatamente nos direcionar para Cristo, nos apontar para Cristo. É isso que João Batista está querendo nos ensinar, quando diz que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é mergulhar no amor de Deus, sim, mas não no amor dentro de você, mas no amor de Cristo, que habita em você pelo Espírito Santo. É na pessoa dele. O mergulho é em Cristo, jamais dentro de nós.
Então volte o seu olhar para Cristo. Conduza a sua vida em direção a Cristo. E aqui nós encontramos essa resposta de João Batista. Ele diz, a Bíblia diz, então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele, Jesus Cristo. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, amados, o poder para viver a vida cristã que devemos viver vem de Deus. Não vem de você mesmo, não vem da ciência, não vem da religião, não vem dos conceitos teológicos, não vem da psicologia ou da psicanálise, vem de Deus, vem do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos no ato da conversão, no momento do novo nascimento. Vem também de subsequentes experiências espirituais que temos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, e só Ele pode nos fazer caminhar nessas profundezas de Deus, só Ele pode nos trazer essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E no texto que nós lemos, João diz que o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu e permaneceu sobre Jesus. E talvez alguém pode perguntar, mas como assim? Por que João Batista destacou essa presença, essa permanência do Espírito Santo sobre Jesus? Afinal, Jesus não é Deus. Jesus não é todo-poderoso, mas é para que se cumprisse as Escrituras. No Velho Testamento, essa é a única razão. O Antigo Testamento deixa claro a respeito do Espírito Santo que viria, que o Messias seria cheio do poder de Deus, do poder do Espírito de Deus, que em seu tempo esse Espírito manifestaria, seria derramado pelo Messias. Por isso que a descida do Espírito Santo prometida pelo profeta Joel não aconteceu antes de o Espírito descer sobre Cristo, porque é Cristo que batiza com o Espírito Santo. Ele é batizado para confirmar que ele era o enviado, o Messias enviado. Temos muitos textos no Velho Testamento que corroboram com essa ideia. Primeiro, Isaías 11, 1 e 2, a Bíblia diz, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 42, 1, a Bíblia diz, veja o meu servo, eu fortaleço, ele é meu escolhido, ele é o que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 61, verso 1, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos cativos. E todo o texto que nós já conhecemos, que é confirmado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Por isso que João Batista disse a respeito dele, aquele sobre o qual, aliás, o Senhor falou a João Batista, aquele sobre o qual você viu descer
e permanecer. Esse é o que batizará com o Espírito Santo. Isso tem um poder, isso tem uma simbologia fabulosa, irmãos, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento era dado aos homens, principalmente aos reis, aos sacerdotes e aos profetas, de maneira temporária, apenas para alguns momentos especiais. Então, a justificativa aqui é que Deus havia prometido que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, viria de uma vez por todas, e na pessoa de Jesus estava se cumprindo aquela promessa, dele descer e dele permanecer, debaixo da excelência do Espírito Santo. Então ele batizará, da mesma forma como o Espírito veio e permaneceu sobre ele. Todo aquele que for alcançado pela graça de Jesus, o Espírito Santo virá e descerá sobre ele e permanecerá nele. É o que a Bíblia diz. Aleluias. Veio para ficar de uma vez por todas. E o Antigo Testamento, já no profeta Joel, profetizou sobre isso, né? Então, depois de tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e sobre as servas. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Mas qual é o significado para nós desse batismo de Jesus com o Espírito Santo? O que significa esse batismo? Além de revelar que o Messias é chegado, o que João, o autor do Evangelho, quer nos revelar ainda mais? O que significa isso para nós? Esse batismo de Jesus com o Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo vem através de Jesus Cristo. E ele disse isso também. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, ele diz: eu enviarei o Consolador, o Encorajador, o Conselheiro, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Ninguém pode receber o Espírito Santo à parte de Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Romanos 8,16 ele diz, alguém pode dizer, mas então como é que eu posso saber que eu sou dele? Como é que eu posso saber que eu sou um salvo, que eu sou uma pessoa alcançada pela graça? Como é que eu posso saber que eu sou um eleito, que eu sou um escolhido de Deus? Romanos 8,16, a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Aleluias. É uma confirmação interior, é na nossa alma, é no nosso relacionamento com Ele. O Espírito Santo não é uma energia que vive fluindo nas pessoas e através do mundo criado. O Espírito Santo não é como se fosse uma força, um encantamento, não. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele guia, Ele ensina, a Bíblia diz que Ele pode ser entristecido. Tem muitas coisas que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo que são características de pessoa. Porque o que faz uma pessoa ser pessoa não é o corpo, mas aquelas qualidades de Deus: vontade própria, poder de escolha, capacidade de pensar, sentimentos e emoções. Caracteriza a existência de uma pessoa. Jesus é quem sopra sobre os seus filhos o seu Espírito Santo. Ele estava preparando os discípulos para o dia de Pentecostes, ele soprou sobre os discípulos
o Espírito Santo. João diz que é ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, se alguém deseja um espírito natalino, por exemplo, quando se fala do espírito natalino, alguém diz assim que a pessoa está mergulhada em paz, amor, alegria. Mas, na verdade, Natal só acontece se Jesus nascer no coração do pecador. E, aliás, para quem Jesus já nasceu no coração, sempre será Natal. Não é dia 25 de dezembro. É sempre uma celebração de um novo nascimento que aconteceu pela intervenção do Espírito Santo na direção de Jesus. Outra coisa que João diz, essa ideia do Espírito Santo descer e permanecer e batizar, é que ele nos imerge, nos mergulha no Espírito Santo. A palavra imergir, mergulhar, ou a palavra batismo, significa isso. A palavra batismo significa imergir, mergulhar, ser tomado completamente. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele fez uma comparação, dizendo, não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, da mesma forma que alguém que está alcoolizado, está dominado pela bebida alcoólica, aqueles que estão em Cristo devem estar dominados pelo Espírito de Cristo. A Bíblia diz. Por isso que Jesus afirmou em João capítulo 3, versículo 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a ideia de mergulho, a ideia de imersão é trazida a esse ponto aqui, porque o Espírito Santo é derramado sobre nós. A ideia de derramar também é a ideia de molhar completamente, de cobrir todas as áreas da nossa vida, de não ficar área alguma da nossa vida descoberta, sem a ação, sem a intervenção, sem a presença do Espírito Santo. Imergir em algo é ser levado a outra dimensão, a uma outra realidade de vida, é ser levado a uma dimensão, uma realidade de poder e de graça diferentes do mundo natural em que nós vivemos. Mergulhado ou imerso nesse mergulho do Espírito Santo, ou desse derramado do Espírito Santo sobre nós, é ser dominado por completo por Ele. É Ele ter domínio total, é não ter reservas. Você não pode ter sido derramado pelo Espírito, ou o Espírito ter sido derramado sobre você e ficar num compartimento, aquele quartinho da bagunça, do bagulho, né? Que fica lá escondido no canto. Espera aí, aqui você não pode entrar. Aquelas áreas mais obscuras da nossa vida precisam ser visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é que é o mergulhar, isso é que é o batizar, isso é o que tomar conta completamente. Além de ser um ato inicial, deve ser também um ato de experiências constantes. A obra completa do Espírito Santo na vida do crente. Então, falar de batismo com o Espírito Santo é algo meio complexo para nós, não temos tanto hábito de dizer, por causa de tanta confusão que há no meio evangélico a respeito, tanto no meio evangélico quanto no meio católico, carismático, falta uma compreensão de algum detalhe aqui sobre esse batizar com o Espírito Santo, que não daria para resumir aqui tantos problemas de interpretação que em poucos minutos não daria para se dizer.
Mas permita-me destacar o que creio sobre tudo isso que estamos dizendo aqui. É que o batismo com o Espírito Santo é uma obra completa do Espírito na vida do crente. Ou seja, se alguém não nasceu de novo ainda, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se alguém não nascer de novo, precisa ser batizado. O batismo com o Espírito Santo é a ação da graça salvadora. Não é uma experiência secundária, não é uma segunda bênção, é a primeira bênção que o crente precisa. É o batismo com o Espírito Santo para selá-lo como propriedade exclusiva de Deus. De acordo com Efésios 1, versos 13 e 14. Selados com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? A promessa de Joel, capítulo 2. E se a pessoa é nascida de novo, mas está estagnada, está fria, está fraca, está vivendo um relacionamento com Deus de culpa, de medo, de insatisfação, de derrota para o pecado, de insegurança, precisa de ter uma experiência com o Espírito Santo, de modo que ele enche a sua vida e transforme o seu estilo de vida. Talvez essa pessoa esteja precisando de um novo derramar de poder, não da presença, porque o Espírito Santo já habita em você, mas de uma ação, de uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. E nós muitas vezes temos dificuldade para falar sobre esse assunto, e talvez justifique tantas vidas frias, vazias, indiferentes, porque não são mergulhadas nessa plenitude, nesse enchimento do Espírito, que não tem inundado os seus corações de poder para destruir o pecado, para aquecer seus corações, para alimentar a sua fé, fortalecê-la, para fazer você destruir o pecado e prosseguir a vida cristã com fé, com esperança e com amor. Toda necessidade espiritual que temos antes e depois da conversão só pode ser suprida em Cristo, por Cristo, pela imersão no Espírito Santo, por um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Portanto, nós não podemos e nós não devemos afirmar ou tomar o batismo com o Espírito Santo como um ato único. É aqui que a teologia às vezes bagunça um pouco, porque a pessoa confunde a salvação e esquece da necessidade da ação soberana do Espírito Santo sobre a sua vida para a santificação. E aí vemos tantos crentes derrotados, tantas vidas frias e vazias, tanta gente que não produz no reino de Deus, porque não há uma sequência, não há uma continuidade da obra do Espírito Santo na sua vida. Então, eu creio que não é uma experiência única. A salvação é única, a justificação é única, mas a santificação é um processo. Nós não podemos nos santificar sem a presença do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Você precisa, num termo geral, de tudo que o Espírito Santo faz ou fará por nós, ou por causa de Cristo. É aqui que muitos confundem o batismo com o Espírito Santo com a plenitude do Espírito Santo. A plenitude é estar cheio, dominado pelo Espírito, a ponto de você ser abundante e ser transbordante. Está entendendo, irmãos?
abundante e transbordante. Nós somos chamados para transbordar na vida de outras pessoas, por meio de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Não pode chegar aí, a mensagem não pode chegar aí até você e permanecer com você. Você não pode ser do tipo cristão mar morto, que só recebe e não distribui. E para isso você precisa depender do Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo intimamente, se relacione com Ele. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele tem sentimento, ele pode ser entristecido. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. E sabe por quê, irmãos? O trono do Espírito Santo não está no céu. O trono do Espírito Santo está no seu coração. É no seu coração que o Espírito Santo habita. Está dentro da pessoa que já nasceu de novo. Talvez você não tenha se dado conta disso. E talvez quando nós somos conduzidos a um pecado, a uma vida de pecado, talvez nos esqueçamos de que há um Deus habitando dentro de nós. E não dá para fugir desse Deus. A maior desventura do desigrejado é que ele não pode fugir de si mesmo. E a igreja é você. A igreja sou eu. A pessoa se revolta contra a igreja, a instituição, e se levanta contra a igreja, organismo vivo de Jesus. Mas ele não pode fugir da realidade de que a igreja é o corpo visível de Cristo, então ele se frustra por causa disso. Assim como o ateu não pode ir contra a sua própria natureza. O ateu, ele não pode ir contra a revelação de Deus, da consciência moral que Deus lhe colocou. Embora ele tente negar, mas ele luta contra si mesmo. Porque Deus colocou no ser humano a raiz, plantou a semente da eternidade, de um homem que foi criado em imagem e semelhança dele, criado para se relacionar com ele. Portanto, quem não está num relacionamento profundo, de intimidade com o Espírito Santo, está perdido no seu relacionamento com Deus, ou no propósito para o qual foi criado. Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz que nós não devemos apagar ou extinguir o Espírito. Devemos ter consciência de que Ele está dentro de nós. Alguém certa vez já disse que o Espírito Santo talvez seja a pessoa mais esquecida nas igrejas. O Espírito Santo. E aliás, quando as pessoas se lembram do Espírito Santo, se lembram não para um relacionamento de amor, mas para uma busca de poder que o faça sobressair sobre os demais. E esse é um problema sério para nós, de um modo geral. É você, irmão. É você, irmã, que determina o grau de sua intimidade com o Espírito Santo. Deus já fez a parte dele. A sua graça já veio sobre a terra, em especial sobre os que são chamados para serem seus filhos. Então, se você é filho de Deus, a responsabilidade é sua de determinar o grau de intimidade. Talvez seja aqui, Deus não faz acepção de pessoas, mas existe diferença de um crente para o outro. Talvez esteja aqui no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o que fazer então? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como dar lugar a essa manifestação, a essa presença do Espírito Santo em mim? Em primeiro lugar, para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa ter o crivo das Escrituras Sagradas.
Nada e ninguém pode falar em nome do Espírito Santo que não tenha comprovação nas Escrituras Sagradas. É preciso ter fundamento na palavra de Deus. Se fugir das Escrituras Sagradas, pode ser que você esteja dando ouvido a outras vozes, que não a do Espírito Santo. Exercite a sua fé. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, precisa exercitar a sua fé para ter intimidade com Ele. Romanos, como eu disse, Romanos 8,16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E é impressionante, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes na sua vida você já teve a experiência de ser guiado pelo Espírito Santo para determinadas coisas na sua vida. Uma coisa eu posso dizer para você, faz toda a diferença. Faz toda a diferença na sua vida quando você é guiado pelo Espírito Santo. Você está habilitado, capacitado para ouvir a voz do Espírito Santo. Alguém certa vez já disse, converse com Ele onde você estiver, ouça a voz dEle. Parece que você está ouvindo a sua própria voz. Sabe de uma coisa? É verdade. Você ouve a sua voz mesmo porque o Espírito Santo comunica dentro de você, Ele comunica com você. Mas você não pode ficar só na impressão da sua voz. O primeiro passo é passar pelo crivo das Escrituras. Para que não seja um achismo de sua parte. Você pensar, eu estou achando que é o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo está me direcionando. Ele nunca vai te direcionar para fazer aquilo que é contra a vontade dele. Pode ter certeza disso. E o resultado de tudo isso é, primeiro, tudo começa com o novo nascimento. Isso você não pode esquecer. Em hipótese alguma, tudo começa com o novo nascimento. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse, necessário é nascer de novo. Mas você não tem capacidade para nascer por conta própria. Você precisa de clamar pela graça de Deus, se você ainda não é um nascido de novo. Clamar para que a graça de Deus seja favorável a você. Para que você, ao ouvir o chamado, ouvir a voz de Deus, que essa chamada seja uma chamada eficaz, que mude radicalmente a sua vida de uma vez por todas. Porque esse é o segundo resultado de uma vida que foi alcançada pela ação do Espírito Santo. É ser transformado após o novo nascimento. O Espírito Santo não só nos torna vivos, mas transforma em fontes de vida, nos transforma em fontes de vida, para que jorremos sobre outras pessoas, transbordemos na vida de outras pessoas. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 7, versículos 37 e 39, que diz, quem tem sede, vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, porque seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Sabe o que eu quero dizer? O Espírito Santo já foi dado hoje. Foi dado lá no Pentecostes. E é dado todo dia àquele que crê em Jesus de todo o seu coração. Se você nasceu de novo, ou diz que nasceu de novo, e não teve esse impacto de transformação na sua vida, é bom rever os seus conceitos sobre fé cristã, sobre vida cristã, sobre relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você continua vivendo no mundo como se nada tivesse acontecido com você,
como se nada mudou, apaixonado ainda com as coisas desta terra, comece a refletir sobre o seu relacionamento, sobre o nível da sua intimidade com o Espírito Santo. E na sequência ele vai confirmar, o Espírito Santo confirma o ministério de Cristo na sua vida, de ser o encorajador, de ser o consolador, de ser aquele que há de guiar você em toda a verdade. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você é chamado para esse nível de relacionamento onde você será guiado em toda a verdade, jamais será confundido, jamais será enganado, porque o Espírito Santo estará em você, sobre você. É o que a Bíblia diz. Se qualquer um de nós vê a Cristo como Salvador, digno de ser adorado como Senhor, é por causa do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. Da mesma forma, o Espírito revela Jesus a nós de uma maneira tão poderosa e revela Jesus aos outros através de nós com o mesmo poder. Por fim, o Espírito Santo nos leva a um relacionamento onde a nossa intimidade com Jesus revela a glória de Deus em nós. Você precisa de poder para viver? Você precisa ou sente que precisa de poder para viver? Todos nós precisamos. E onde buscar esse poder? Onde buscar essa força para sermos fortalecidos na nossa vida cristã? Qualquer fonte que você procurar fora do Espírito Santo, fora de Jesus, se esgotará por si mesmo. As fontes, por maior que seja, esgotam os seus recursos. Nenhuma delas nos garante a prosseguir até o final. A estrada é longa e muito cedo faltarão os recursos para a nossa caminhada cristã se nós estivermos buscando em outra fonte que não seja o Espírito Santo. Algumas fontes, aliás, nem nos farão mover do lugar onde nós estamos, podendo até nos destruir. E é preciso encher o tanque. Nós muitas vezes temos andado com o tanque vazio. O tanque vazio, sabe o que acontece, né? Vai parar a qualquer momento. O desafio da vida cristã é pegar no exemplo de João Batista e tão somente olhar para Jesus. Coloque os seus olhos sobre Jesus. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para qualquer outra direção. Concentre suas forças, concentre sua atenção, concentre-se o interesse do seu coração na pessoa de Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo a olhar para Jesus, a buscar em Jesus a força que você precisa para viver. Somente na intimidade com o Espírito Santo. Nada, nenhum outro tipo de força, nem sua própria força de vontade, será capaz de te levar, de te fazer atravessar essa vida e te levar para o céu. Jesus é o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados. A Bíblia diz em João 1,14 que ele é cheio de graça e de verdade. Em João 14,6 a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. João disse aqui no texto que nós lemos que é ele que batiza com o Espírito Santo. Ele que nos faz reviver, que nos dá poder, nos dá autoridade para viver aqui e agora e nos levar para o céu, destino daqueles que foram salvos
em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se a sua intimidade com o Espírito Santo não te está colocando frente a frente com Jesus, se Jesus não se torna o centro das suas atenções, alguma coisa precisa ser mudada no seu relacionamento com Ele. Porque de Jesus é que vem o poder para termos intimidade com o Espírito Santo, desenvolver um relacionamento de amor com Ele. Por isso, a minha palavra final, no que diz respeito à intimidade com o Espírito Santo, é: dedique sua vida a Ele, entregue-se a Ele sem reserva e seja guiado por Ele. Amém? É isso, irmãos, que Deus nos capacite a viver nessa intimidade com o Espírito Santo, todo dia, o dia todo. Amém?